Olá! Começa agora o programa Considerações. Abuso infantil é o que nós vamos falar hoje. Mesmo com todos os direitos garantidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Brasil vive uma realidade preocupante. A Assembleia, atenta a tudo isso, aprovou em 2014 a Lei 4.595, que inclui a Semana de Prevenção à Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente no calendário oficial de Mato Grosso do Sul. A proposta é do deputado Pedro Kemp, que está aqui conosco para falar sobre isso. Tudo bom, deputado? Tudo bem, uma satisfação poder debater esse assunto tão importante. A nossa sociedade tem que se preocupar com essa questão das violências cometidas contra crianças e adolescentes e assumir definitivamente um compromisso para erradicar todo tipo de violência contra as nossas crianças. Mato Grosso do Sul, inclusive, tem um indicativo que é muito problemático. Nós temos 3 abusos a cada dia no nosso estado. 3 crianças são abusadas sexualmente no Mato Grosso do Sul. Então é uma realidade que não pode perdurar e é uma preocupação que todos devem ter, não só o poder público, mas também a sociedade civil como um todo. Aqui conosco também está a Tânia Regina, ela é psicóloga e conselheira estadual da criança e do adolescente aqui do nosso estado. Tudo bem, Tânia? Satisfação poder estar aqui com vocês, com o deputado Pedro Kemp, que tanto trabalha, para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes aqui do estado. Tânia, eu já começo a perguntar para você como que é o trabalho do profissional de psicologia nessa questão da violação da criança e do adolescente. O profissional psicólogo, ele é fundamental, principalmente na escuta qualificada, quando a criança vai fazer algum tipo de revelação espontânea, seja na escola, seja em qualquer que seja o espaço onde essa criança estiver, ou lá no esporte, ou lá na escola, E não só ele, como toda a rede de proteção à infância, que também é muito importante, Então, seja quem for, quem estiver próximo dessa criança, ele se faz muito necessário, para poder fazer essa escuta qualificada, para essas crianças e aí sim fazer o atendimento específico a depender do caso e da gravidade dessas crianças, Deputado, a lei do senhor é de 2014, Ela tem uma representatividade muito grande. Queria que o senhor me falasse da importância dessa lei para o nosso estado. Muito bem. Antes disso, eu vou falar que a psicóloga Tânia foi minha colega na faculdade, Nós fizemos faculdade de psicologia na mesma época e depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa instituição de meninos de rua em Campo Grande. Foi uma escola alternativa que foi criada para atender crianças que viviam nas ruas. E a psicóloga Tânia depois assumiu o concurso no estado e nós sempre nos cruzamos assim, debatendo este assunto, porque a Tânia sempre esteve à frente dessa política estadual de proteção à criança e adolescentes, de promoção dos direitos da criança e do adolescente no nosso estado. Então, quero fazer esse parênteses para revelar que é uma satisfação estar aqui com a Tânia. Eu queria dizer que, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, por ter passado por essa experiência de trabalhar com meninos e meninas de rua, e também pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que é uma entidade que atendia, na época, pessoas que sofriam violações dos seus direitos e passaram por lá muitas crianças e adolescentes que foram abusadas, que foram vítimas de violência dentro de casa. Muitas vezes o abusador era alguém muito próximo da família, um pai, um padrasto, um irmão mais velho. Então eu vivi muito essa realidade dentro da entidade, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E aí quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei
foi uma lei de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E para aprovar esse projeto de lei, eu realizei 8 audiências públicas, uma aqui em Campo Grande, 7 no interior do estado, para ouvir a realidade das várias regiões, dos vários municípios do Mato Grosso do Sul, no que se refere à violação dos direitos das crianças e adolescentes, mas principalmente sobre a exploração sexual comercial. Nós temos aqui no estado festivais de pesca no Pantanal, Coxim, Miranda, Porto Murtinho, muitas cidades onde naquela época a gente recebia denúncias, né, de que meninas, adolescentes, muitas vezes eram recrutadas para trabalhar, né, e na verdade era exploração sexual comercial, né? Em Porto Murtinho, em Corumbá, nós recebemos denúncia de que havia até um book de meninas que era apresentado para turistas que vinham de outros estados para fazer passeio de barco no Pantanal, e eles ofereciam os serviços dessas meninas, né, de acompanhantes. Então, eu até conheci uma senhora que tinha uma filha que foi para lá e ela dizia: ah, minha filha foi trabalhar, finalmente conseguiu um trabalho, né, de acompanhamento de turistas que vão conhecer o Pantanal. Na sua inocência, essa mãe não sabia que a sua filha estava lá numa rede, né, de exploração sexual comercial. Então, eu apresentei esse projeto de lei, fiz todas essas audiências públicas e fiquei muito impressionado na época com a quantidade de denúncias que nós recebemos. Em Bonito também, né? Muitas denúncias. Então, esse projeto de lei, ele visa proteger as nossas crianças e adolescentes. Por exemplo, essa lei proíbe que crianças e adolescentes elas frequentam bares, restaurantes, hotéis, motéis, né, desacompanhadas, né, dos seus pais ou responsáveis, e dentre estas outras regras mais que são, na verdade, para proteger essas nossas crianças e adolescentes. Eu me lembro que aqui em Campo Grande, uma menina chamava Eliane, de 9 anos de idade, ela foi levada pelo padrasto num motel e ela foi estuprada e foi degolada. Ela foi assassinada dentro do motel. Isso foi um caso que repercutiu muito, causou muita revolta aqui na cidade. A partir disso, a nossa lei hoje, ela exige a apresentação do documento de identidade nos motéis, nos hotéis, para evitar que crianças, né, possam entrar nesses estabelecimentos, né? E é importante a gente dizer também que aqui na Assembleia, com esta lei que você citou, né, que trabalha essa semana de conscientização, a gente também procurou dar uma contribuição nesse sentido, né, que a sociedade precisa discutir essa questão. Em todos os ambientes, escolas, deveria promover debates, né? Nesta semana, reunir os alunos, igrejas, né? Associações de moradores, sindicatos, toda a sociedade civil organizada, pautar essa questão. Como eu disse no início do programa, 3 crianças por dia são abusadas sexualmente no Mato Grosso do Sul, né? E tivemos casos assim emblemáticos, né? Como da menina Sofia, recentemente, casos de crianças indígenas, né? Então, nós precisamos realmente fazer um trabalho permanente, né? E eu já participei com a psicóloga Tânia de reuniões que antecedem o carnaval de rua, né? Com a preocupação também de, no carnaval, ter a presença do Conselho Tutelar, de membros da sociedade civil ligadas à defesa da criança e do adolescente, para quê? Para que nessa festa popular que deve acontecer, é um momento de alegria do povo, né, não haja abuso em relação à bebida alcoólica, né, assédio sexual,
esse tipo de coisa envolvendo as nossas crianças e adolescentes. Então, é muito importante a conscientização da sociedade. Esse é um problema nosso, de todos, né? Não pode ser só do conselho ou das autoridades. Tânia, como que vem sendo o trabalho do Conselho Estadual com relação a esse tipo de problema? Nós, do Conselho Estadual, como bem disse aqui o nosso deputado Pedro Kemp, já há alguns anos nós temos realizado, juntamente com o comitê e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual, ações pontuais e também permanentes. Uma delas foi citada aqui pelo Pedro, né, que são as ações do Carnaval, né, onde a gente faz toda uma orientação aos prefeitos via SomaSul. Esse ano a gente também chamou, né, a Associação dos Prefeitos para estar conosco, para orientar os gestores públicos, né, na hora que vai organizar esse carnaval, que é essa grande festa popular brasileira, para que tome todas as medidas no cuidado e na proteção em relação à criança e adolescente. Não só toda a rede de proteção, bem como os comerciantes, né, e os organizadores dos eventos, né? Quem organiza o evento é como se você fosse organizar uma festa na sua casa, né? Então, você vai escolher a música, as músicas não apologia a sexo, a questão da bebida alcoólica, se tem menor de 18 anos, não pode oferecer nem vender, né, bebida alcoólica para os menores de 18 anos. Então, veja bem, a gente realmente tem que envolver toda a sociedade, né, que está envolvida com a festa, que é o carnaval, né, para que realmente possa proteger. E esse ano, Pedro, nós fizemos uma parceria também com o Conselho Estadual sobre drogas, né? Até hoje eu estava conversando com a Denise, que é a presidente, e ela ficou assim muito satisfeita com o resultado, né, do nosso trabalho que a gente desenvolveu lá em fevereiro. E este ano, agora em junho, ela realizou o seminário sobre drogas, que acabou de acontecer agora em junho, a Semana Nacional, e aqui ela realizou estadual, e ela nos chamou também para integrar, né, e discutir propostas, né, para as políticas públicas e legislações no que diz respeito à garantia dos direitos de criança e adolescente. Então, assim, a gente não consegue desenvolver, fazer políticas de forma alguma se a gente não envolver toda a sociedade, o executivo e o legislativo, né? Então, a gente vem construindo, né, essa intersetorialidade, com também várias políticas públicas. Pedro, a gente chamou também as subsecretarias, né? Porque a gente precisa também discutir, né, para essas populações que são as mais vulneráveis, né, que são mais acometidas em relação às violências, né, a todo tipo de qualquer violência. Então, a gente chamou e logo em seguida vamos ter relatório, bem como também esse ano, Pedro, é um ano de conferência. Você está convidado para participar da nossa conferência, nós já encaminhamos o convite. Mês de julho, o mês 13 de julho, o Estatuto da Criança e Adolescente faz 33 anos, e aí nós vamos realizar essa conferência, né, para justamente organizar e revisar aquelas propostas antes da pandemia, né, porque nós tivemos um pós-pandêmico agora, justamente para tratar desses problemas e propor políticas públicas e, quem sabe, até organizar, né, reavaliar as nossas legislações, né, que a gente também precisa propôs, né? Eu queria pegar um gancho na fala aqui da Tânia e falar da importância dessa conferência, né? Porque o nosso país agora, nos últimos anos, deixou de realizar muitas conferências e é uma oportunidade ímpar da sociedade participar na elaboração de políticas públicas e na avaliação do que nós temos já, né? Nós já temos uma série de
instrumentos legais, nós temos políticas que são, né, desenvolvidas, implementadas, né, em âmbito municipal, estadual, federal. Então, a conferência é esse momento assim importantíssimo para a sociedade se reunir, avaliar e já propor, né, novas ações, novas políticas para a gente avançar. E o Conselho Estadual, eu vejo assim, tem muito esse papel articulador, né, de fazer essa articulação com as várias secretarias, com os poderes, né, e é um papel também muito importante. Aliás, é um dos conselhos que eu vejo mais atuantes que nós temos no Mato Grosso do Sul. Certo. Deputado, no início, o senhor comentou que por dia, pelo menos 3 crianças são violadas, né? A gente, alguns dados do governo apresentam que Brasil, 70%, então o número vem aumentando bastante. Mato Grosso do Sul, com relação aos outros estados, esses índices, como que estão esses índices? Eles aumentaram, diminuíram? As questões das políticas públicas, como o senhor disse, elas vêm avançando aqui em nosso estado? Às vezes as pessoas perguntam assim, será que esses índices são altos porque aqui acontece muita violação dos direitos de criança e adolescente, ou será porque as pessoas estão denunciando mais, né? No passado, as coisas ficavam muito entre 4 paredes, né? Até em relação à mulher, a violência doméstica, a mulher, ela não denunciava, tinha medo, né? Receio, não tinha conhecimento, às vezes, da legislação. Depois da Lei Maria da Penha, e com as medidas protetivas, né, e outras ações, as mulheres começaram a denunciar mais. Aí o nosso estado foi lá em cima, né, no ranking da violência contra a mulher. Em relação à criança e adolescente, eu avalio também que existe essa realidade hoje, né? As pessoas estão tendo mais conhecimento dos seus direitos, de como denunciar, procurando conselho tutelar, né? Então, há um número maior de registros, né, de casos, e antes esses registros não eram feitos simplesmente, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma cultura ainda muito machista, muito patriarcal, muito que talvez favoreça, né, essa questão do abuso sexual, da violência sexual, e nós precisamos também trabalhar isso. Quando eu falava antes, né, da importância dessa semana, né, de conscientização, a gente precisa abrir esse debate. Eu, por exemplo, trabalhei com a educação especial aqui no Mato Grosso do Sul, foi o meu segundo trabalho como psicólogo, e a gente lidava com alunos com deficiência na rede estadual de ensino, né? E era bastante comum a gente encontrar casos de meninas com deficiência que sofriam violência sexual em casa, né? Até porque a menina tinha dificuldade de se expressar, de falar o que estava acontecendo, né, por conta da deficiência mental. Então, acontecia muito esses casos de padrastos, principalmente, abusarem dessas meninas com deficiência, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem uma maior informação, as pessoas têm conhecimento, né, de como denunciar, buscar os direitos, né? Então, talvez por isso que os números, eles às vezes nos assustam, né? Mas é importante o registro, né? Quanto mais se registra, significa que as pessoas estão buscando seus direitos, e também registro é importante para a elaboração de políticas públicas, né? A gente saber o que está acontecendo e como intervir nessa realidade. Tana, em realidade, a gente vem aí de uma pandemia, né? Onde esse cenário, ele, na verdade, ele alterou um pouco, né? E isso talvez provocou esse aumento desses números. Nós sabemos, né, que por conta de as crianças e os adolescentes não ter acesso à escola, né, e realmente esses índices, eles foram lá em cima, em todos os tipos de violência, não só da criança como da mulher,
e demais violações, né, de direitos humanos. Justamente é o tema da nossa conferência, né, que a gente vai estar fazendo essa avaliação para propor aí, então, essas políticas públicas pós-pandemia, vamos dizer assim, nós estamos pós-pandemia, né? E nós acabamos também de ter acesso a uma pesquisa promovida pela China World Brasil, que é uma organização internacional, que é um índice fora das sombras, aonde ele aponta que o Brasil, Pedro, ele até que tem, as legislações contemplam, está satisfatório. O problema é as questões das legislações regionais, no que diz de respeito à questão de gênero e das etnias. No nosso caso aqui, é a questão indígena, né? Que nós somos a segunda população indígena, então falta muitas legislações nessa questão aí para garantir, né, os direitos de crianças e adolescentes, inclusive as indígenas, né? E a questão de gênero, como muito bem o Pedro já citou aqui. E essa pesquisa, ela aponta que nós, brasileiros, não pontuamos pouco no índice de programas de prevenção. Então, falta muito programas, né, de prevenção, seja ele na questão da educação, seja ele no lazer, na inclusão, né, dessas crianças e adolescentes, né, e também a questão da desigualdade, que a gente sabe que quanto maior o índice da desigualdade, maior o índice da violência, né, Pedro? Exatamente. E tem uma questão que a Tânia colocou agora que eu queria chamar a atenção, essa questão da prevenção. Por exemplo, quando o médico ele atende uma criança e ele percebe que ela pode estar sendo vítima de maus tratos ou até de abuso sexual, esse médico ele tem o dever, né, de comunicar isso para a autoridade policial averiguar. Se ele deixa passar, essa criança poderá depois ser vítima novamente e até chegar a uma situação trágica, né, de uma violência maior que poderá levar à morte. Na escola, a mesma coisa. Os professores, eles têm uma relação cotidiana com os seus alunos, suas crianças, e eles têm condições de detectar um comportamento diferenciado, aquele aluno que hoje chegou diferente na escola, né? Ele está muito quieto, cabeça baixa, né? Deprimido, e esse professor chegar e se aproximar desse aluno, conversar com ele, para que ele possa identificar se está acontecendo alguma coisa na sua casa, né? Que pode levar a criança, pode, por exemplo, colocar a criança em risco, né? Então, essa questão da prevenção, além de outras políticas, né, mas de conscientizar esses agentes sociais, os agentes da saúde, da educação, assistentes sociais de projetos, né, projetos, a criança fica lá no contraturno da escola, né, para saber o que de fato está acontecendo e buscar uma ajuda antes que algo mais grave aconteça, né. Então, acho que é preciso... Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê isso, né? Quando médico, quando professor identifica alguma situação em que se suspeita que os direitos da criança estão sendo violados, ele precisa denunciar. Como o senhor bem falou, deputado, o senhor falou, enfatizou aí a importância do Estatuto. O ECA aí completa 33 anos nesse mês de julho, né? E o senhor acredita que ele vem sendo uma ferramenta bem utilizada para poder coibir esses tipos de casos? Com certeza. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma grande conquista da sociedade brasileira, né? E um instrumento importantíssimo de garantia dos direitos das crianças e adolescentes do Brasil. Eu, na época, trabalhava com meninos de rua, né, quando teve a Constituinte, depois a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente comemorou muito, porque é considerada uma das leis mais avançadas, né, do mundo nessa área de proteção de crianças e adolescentes. Já passou por revisões, já sofreu emendas, né, mas é um instrumento assim
bastante eficaz para a gente garantir esses direitos de crianças e adolescentes. Lá atrás, na época, 30 anos atrás, muitos falavam assim, nossa, agora a criança só tem direitos, né? O que não é verdade, né? A criança também pode ser levada a refletir sobre seus atos, né? E quando ela comete um ato infracional, por exemplo, né? O Estatuto prevê também punições, penalidades, né? Mas o principal do Estatuto é considerar a criança e o adolescente como um cidadão, uma cidadã, né? Portadora de direitos, e a sociedade precisa considerar como a prioridade absoluta, né, a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Se a gente quer uma sociedade mais bem estruturada, a gente tem que começar garantindo os direitos das nossas crianças e adolescentes hoje, né? Então, uma lei fundamental que nós temos no nosso país, só que ela não pode ficar só no papel, né? Às vezes a lei é bonita, a gente fala, nossa, é uma lei modelo, né, no mundo, mas se ela ficar no papel só, né, principalmente nos municípios do interior, a Tânia pode até falar um pouco sobre isso, né, às vezes a gente tem assim, muitas deficiências, né, na rede de proteção, às vezes acontece um problema com a criança, não tem para onde encaminhar, né, não tem casa-abrigo, não tem uma delegacia especializada. Então, tudo isso é preciso a gente observar também, que às vezes você tem uma legislação avançada, mas na prática, no dia a dia, você não consegue garantir esses direitos por falta de investimentos do poder público para garantir esses direitos. Tânia, em relação ao que o Pedro colocou, e foi muito bem colocado, né? O CONANDA, que é o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, ele acabou, Pedro, de publicar uma resolução 235, de 12 de maio deste ano, de 2023, justamente para implantação, né, para os conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente em todos os municípios, né, criarem um comitê de gestão colegiada da rede de cuidados e de proteção das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? Então, por que isso? Justamente, Pedro, para criar aqueles centros integrados de escutas especializadas com os profissionais capacitados e qualificados, no caso da criança fazer alguma revelação espontânea, né? Seja em qualquer espaço onde a criança esteja, precisa ter todo um corpo, por exemplo, uma comunidade escolar, né? Todos preparados ali para fazer a escuta. Porque a criança, quando procura alguém para conversar sobre alguma situação que está acontecendo com ela procura alguém que ela confia, né? E essa pessoa, seja ele quem for, se é o educador, ou se é o zelador, ou se é o porteiro da escola, ele confiou naquela pessoa e aquela pessoa tem que fazer essa escuta, né, de alguma forma ou de outra, para depois tomar os devidos encaminhamentos. Então, os conselhos municipais, eles precisam agora criar esses comitês de gestão justamente para fazer essa qualificação. E o governo do estado, né, juntamente na Secretaria, na SEAD, juntamente com a SEAD, onde estão os conselhos de direitos, já está pensando, né, a fazer essas qualificações via a escola de governo, né? Então, a gente tem lá o nosso colega também, professor e psicólogo Motti, que ele já estamos aí pensando de que forma a gente vai viabilizar para qualificar ainda mais a rede de proteção, né, para fazer essas escutas e encaminhamentos. Além do que a gente também tem que pensar o fluxo, né, e ampliar a rede de atendimento, né? Então, por isso, Pedro, nós precisamos, né, ampliar o orçamento para a infância, para que a gente possa, né, ser um estado garantidor, né, das políticas públicas para a infância. E aí sim, quem sabe, né, Mato Grosso do Sul seja referência, né, e garantidor dos direitos de criança e adolescente, né? E mais que isso, né, eu quero propor aqui para a Assembleia Legislativa, né, a ativação da comissão
da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente, para que a gente possa aí dialogar com o Legislativo e fazer as nossas proposições no que diz respeito à garantia, né, dos direitos de crianças e adolescentes. O Disque 100 ele foi reativado, né, a escuta especializada, né, porque ele estava só no registro de denúncias. Então, eles ampliaram, né, a qualificação dessa escuta, porque, na verdade, o Disque 100 começou com os direitos humanos de crianças e adolescentes, hoje ele é bastante ampliado para todas as violações de direitos humanos. Mas no caso que as pessoas precisar de alguma emergência, urgência, então elas precisam acionar a polícia militar, que é o 190, ou o conselho tutelar de sua cidade, né? Que normalmente tem sempre um Disque 100 de plantão, que a gente pode colocar aí depois na tela, para que todos possam acessar, né? Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, cada município tem, todos os municípios têm os conselheiros tutelares que poderão fazer o atendimento dessas violações de direitos. Além do Disque 100, tem outros aplicativos também, né, Tânia? Sim, tem o canal, né, pelo WhatsApp, que poderá ser colocado, né? Nós vamos deixar aqui para o nosso público, para ter toda essa ferramenta, né, na hora de denunciar, ter essa consciência, né? E a gente vai deixar esse alerta aqui para vocês. Além da Delegacia de Proteção à Infância, né, que nós temos, que é a única delegacia aqui que precisamos ampliar em outros municípios, né, a ampliação aí do atendimento da segurança pública, né, e a responsabilização. E também temos o Ministério Público Estadual, que as pessoas também podem procurar, bem como a Defensoria Pública, né? Então, todos esses canais é possível, né, ter acesso e fazer as denúncias. Aliás, a Tânia estava falando agora dessa questão da capacitação, né, dos agentes para atender e fazer uma escuta qualificada de crianças e adolescentes. A gente lembra essa questão da polícia, né? Nós temos uma delegacia só aqui na capital, mas eu já ouvi muitas reclamações. Às vezes a criança é levada, né, para uma delegacia no interior e lá se atende todo tipo de denúncia, né? E às vezes não existe um espaço adequado para fazer essa escuta qualificada da criança, né? Às vezes a criança fica inibida de estar ali no ambiente com outras pessoas chegando e saindo, né? Então, assim, se você não tem um espaço adequado e profissionais, né, capacitados para fazer essa escuta, muitas vezes você deixa de ter um relato, né, mais fidedigno dessa criança para que pode ser até um crime que esteja sendo cometido por alguém, né, possa ser apurado com mais facilidade, né? Então, nós falamos muito da escola, né, do centro de saúde, dos hospitais, mas também esse setor da segurança pública, né, policiais, agentes preparados, capacitados para fazer esse atendimento de crianças e adolescentes que são vítimas de abuso, de violência. Bem, deputado, olha, um debate bastante importante, né? O programa Considerações está chegando ao fim, né? Quero agradecer a presença da Tânia aqui, do deputado, mas antes da gente encerrar definitivamente, eu quero pedir as considerações finais, primeiramente pelas damas, né, a Tânia, queria que você pudesse fazer as considerações. De dizer que todos são importantes, né, seja, né, que a gente comentou aqui, seja no legislativo, no executivo ou lá na sociedade civil, até inclusive, né, os empresários, né? Pedro colocou aqui no início, né, o quanto que a sociedade civil é importante para prevenir e proteger, né, as nossas crianças e adolescentes. Então, sempre é muito importante nós estarmos falando sobre esse assunto e dialogando sobre ele. Muito obrigada pelo convite. Deputado. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de ter estado aqui com a minha amiga Tânia Regina, psicóloga, e poder prestar nessas informações.
e já recebi aqui algumas provocações, né, que vou repassar para os meus colegas deputados, deputadas, e a gente fortalecer aqui dentro da casa e também esse debate das políticas públicas de garantia de direitos e de proteção das crianças e adolescentes do Mato Grosso do Sul. Obrigado. Obrigada a você, deputado. Gente, o Considerações vai ficando por aqui e até o próximo programa.